Olá, tudo bem? Nós, André, Gustavo e Igor, vamos apresentar para você agora nosso trabalho Soluções de equações polinomiais de terceiro grau, o método de Cardano, para a disciplina de Fundamentos de Matemática Elementar 2, da UFSCar de Sorocaba, para o curso de licenciatura em Matemática. Vamos lá? Na matemática, várias coisas são estudadas, várias mesmo. Dentre essas várias coisas, temos as equações polinomiais. Equações polinomiais são polinômios que são iguais a zero. Um polinômio de grau n possui n soluções, ou seja, n valores que tornarão essa equação igual a zero. Aí que mora um problema. Se você perguntar, por exemplo, para um aluno do ensino médio, como se resolve uma equação do segundo grau, você prontamente terá a resposta Bhaskara. Mas como resolver uma equação do terceiro grau? Esse trabalho está aqui para isso. Vamos apresentar para você um dos métodos mais famosos de resolução de equações de terceiro grau, o método de Cardano. Antes de falarmos exatamente como funciona o método de Cardano, que tal um pouco de história? Em 1494, Luca Pacioli afirma em um de seus livros que seria impossível ou estaria além da capacidade humana desenvolver um método de solução para uma equação cúbica. Todavia, Scipione del Ferro encontra um método para o caso x ao cubo mais px igual a q e passa, entre algumas outras pessoas, para um de seus discípulos, Antônio Maria del Piero. Paralelamente a isso, temos Nicola Fontana Tartaglia, que além de determinar um método para o caso x ao cubo mais px igual a q, também determina um para o caso x ao cubo mais px quadrado igual a q. Como era comum na época, Fiore chama Tartaglia para um duelo intelectual. Todavia, Tartaglia conhecia métodos para dois casos diferentes. Dessa forma, ele ganha. E com essa vitória, ele chama a atenção de Girolamo Cardano, um astrônomo, médico, filósofo e matemático. Cardano percebe, então, que Tartaglia possuía um método de resolução para uma equação cúbica, porém não havia liberado para o mundo. Após muita insistência e muita negação da parte de Tartaglia, finalmente ele decide liberar esse método para Cardano, porém com algumas condições. Segundo a história, Tartaglia teria feito Cardano jurar que ele não liberaria esse método em lugar algum, pois ele já pretendia liberar esse método em seu próprio livro. Além disso, esse método teria supostamente não sido liberado de mão beijada, e sim através de um poema, codificado através dos versos. Cardano teria conseguido decifrar esse método através do poema e construído outras formas de solução. E, com o tempo, em 1545, ele publicou esses métodos de resolução em seu livro Ars Magna. Foi aí que veio ao mundo pela primeira vez, para o conhecimento geral, o método de Cardano, ou também, como hoje é conhecido, o método de Tartaglia-Cardano. Para que a gente consiga ver a demonstração de como o Cardano chegou nessa resolução, é necessário que a gente entenda que a álgebra não existia como a gente já conhece. A maneira como ele chegou a essa solução foi estritamente geométrico. Então aqui a gente vai esboçar uma solução como poderia ser a forma que Cardano chegou a essa conclusão. Em quase todas as demonstrações feitas por ele, basicamente era decompondo o cubo em partes, de modo que ele pudesse reagrupar essas partes e cancelar termos similares. Então a gente vai ver o seguinte, que fragmentando x igual a dois segmentos y menos m, Cardano chega à conclusão que é y ao cubo mais menos 3am mais b igual a y ao quadrado, com a nossa intenção de zerar o termo quadrático, igualando ele a zero, a gente chega à conclusão que o nosso m será igual a menos b sobre 3a. Então, o método substituindo os valores de m dividindo por a, a gente chega à conclusão que y ao cubo mais menos b ao quadrado mais 3ac sobre 3a ao quadrado vezes y mais 2b ao cubo menos 9ac mais 27a ao quadrado vezes d sobre 27a ao cubo igual a zero. Substituindo esses valores por p e q para que a gente não tenha que ficar manipulando sempre as mesmas expressões, a gente chega à equação reduzida, que vai ser y ao cubo mais px mais q igual a zero. Quase todas as demonstrações que ele fazia era basicamente decompondo o cubo de modo que ele pudesse fazer rearranjos nesse cubo em busca de encontrar as raízes. Então ele chega à conclusão que u vezes v é igual a menos p sobre 3 e que u ao cubo mais v ao cubo vai ser igual a menos q. Vamos elevar então o v ao cubo e necessariamente você precisa fazer isso do outro lado. Pelas relações de Girard, vamos considerar que u ao cubo e v ao cubo como raízes da nossa equação. Ou seja, a gente consegue montar uma relação e uma nova expressão com alfa sendo a nossa incógnita, com a ao quadrado mais q vezes alfa menos p ao cubo sobre 27 igual a zero. Então alfa vai ser igual a menos q sobre 2 mais ou menos raiz de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27. E aí Cardano chega à conclusão que u sendo raiz da nossa equação com u ao cubo menos q sobre 2 mais raiz de q ao quadrado sobre 4 mais p ao cubo sobre 27
Então temos que y vai ser igual a 1 mais v e x vai ser igual a y menos m, como a gente havia fragmentado, e baseado na nossa busca para a raiz principal, que é de x, a gente substitui y igual, que é o ponto de intersecção arbitrário, menos o 1/3 do coeficiente quadrático. E aí Cardano, ao encontrar a raiz real, Cardano também encontrou raízes complexas, que na época eram tidas como raízes fictícias e ele não sabia. Então, vamos supor que x ao cubo igual a 1 é uma das nossas raízes. Então, a gente tem que 1 é a raiz da nossa equação cúbica. Só que ele não é uma raiz única, sabendo que o grau do nosso polinômio indica o número de raízes que a gente possui nesse polinômio. Então, x ao cubo menos 1 igual a 0. Então, a gente vai elevar o 1 ao cubo também. Estabelecer como 0. Isso daqui não altera em nada, porque 1 elevado a 3 continua sendo menos 1. Isso aqui a gente pode fazer uma forma faturada, x menos 1 vezes x ao quadrado mais x mais 1, sabendo que o nosso x1 é sim uma raiz, então a parte que nos interessa é x ao quadrado mais x mais 1 igual a 0. Então a gente chega à conclusão que x igual a menos 1 mais ou menos raiz de menos 3 é dividido por 2, e aí a gente tem o x1 e o x2 sendo menos 1 mais i raiz de 3 sobre 2, e x2 sendo menos 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Então, se a gente já sabe que um dos nossos y, sendo 1 mais v, é uma das nossas raízes e fornece para a gente a raiz real, y igual a x1 vezes u mais x2 vezes v, vai ser a nossa segunda raiz. E y igual a 2, x2 vezes u mais x1 vezes v, vai ser a nossa segunda raiz de y para encontrar a nossa raiz principal. Só que a gente pode substituir esses valores chamando que y igual a u mais v, nossa raiz tranquilo, só que y1 vai ser igual ao nosso z vezes u mais o conjugado de z vezes v, porque sabemos que para ser o conjugado basta alterar o sinal da parte imaginária. Então, multiplicando para encontrar as raízes, a gente chega à conclusão que essa expressão nos fornecerá as 3 raízes que a gente precisa para a resolução do problema. E pelo teorema fundamental da álgebra, a gente conclui que isso daqui é verdade, porque dado um polinômio de grau ímpar, a gente tem ao menos uma raiz real. E caso tenha raízes complexas, ela acontece em pares, como vemos aqui, com a sua raiz complexa e o seu conjugado. Então agora vamos para o exemplo. Vamos considerar que na nossa equação, sendo x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 6x menos 5 igual a 0. Então nosso p, substituindo os valores, vai ser igual a menos 6 e q vai ser igual a menos 9. Então, a equação reduzida fica sendo que nosso y ao cubo vai ser igual a menos 6y, menos 9 igual a 0. E aqui do lado eu coloquei os valores de y igual ao v, substituindo os valores de p e q, a gente chega à conclusão que o nosso y será igual a raiz cúbica de 8 mais raiz cúbica de 1, portanto, nosso y igual a 3. E aqui, substituindo y na equação principal, já que a gente já sabe que o valor do nosso y é 3, a gente vai chegar à conclusão que 3 menos 6 é sobre 3, que é o 1/3 do coeficiente quadrático, portanto, o nosso x igual a 5. Substituindo o x na equação, vemos que realmente 5 é uma das nossas raízes. Então, agora precisamos encontrar o restante das nossas raízes. Então, vamos em busca do y, pela definição que é o valor do z vezes u, mais o valor do z conjugado vezes v, e da outra forma, isso acontece da mesma forma, só que invertido. Então, aqui a gente chega à conclusão que y vai ser igual a menos 3 mais i raiz de 3 sobre 2, e y2 vai ser menos i raiz de 3 sobre 2. Substituindo os valores de y depois, então as outras raízes serão, na nossa equação principal, x1 vai ser igual a 1 mais i raiz de 3 sobre 2, e x2 vai ser exatamente igual a 1 menos i raiz de 3 sobre 2. Embora limitados pelas técnicas de seu tempo, Cardano, Tartaglia e Ferro foram capazes de atingir resultados que, até então, alguns estudiosos consideravam impossíveis de serem obtidos, através de um pensamento lógico, analítico e criterioso. Mesmo que marcado por conflito entre seus múltiplos leitores, a dedução de um dispositivo que permite a resolução de equações cúbicas foi importante, levando indiretamente também à primeira concepção dos números complexos registrada. Mesmo que hoje seja possível calcular raízes de uma equação de terceiro grau de maneira mais simples, com a ajuda de computadores, é interessante conhecer o método de Cardano e como utilizá-lo, com o objetivo de saber que, mesmo parecendo muito complexas e, na época de seus inventores, quase impossíveis de serem resolvidas, as equações de terceiro grau, assim como outros problemas matemáticos, podem ou poderão ser resolvidas de maneira mais simples.